Gente querida, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Que bom que a gente se reencontra aqui neste momento que ele é essencialmente real, só está mediado aqui pela tecnologia. É evidente que a gente está aqui, olhar a igreja vazia, a cada domingo que a gente vem aqui, na esperança de que isso termine o mais cedo possível. Claro que a gente desejaria ter todos e todas aqui, para a gente poder se abraçar, ter aquilo que nenhuma tecnologia é capaz de nos propiciar, que é mesmo advinda dos nossos contatos, das nossas relações físicas, presenciais. Mas, enquanto esse tempo não chega, a gente vai caminhando por aqui e vivenciando a experiência real, só que mediada, graças a Deus, pela tecnologia. A gente tem conversado aqui sobre, estamos na 5ª temporada da nossa jornada, vai lá no nosso canal do YouTube, acompanha os episódios anteriores e a gente está examinando as perguntas que Jesus fez. Esta é a essência, a ênfase desta 5ª temporada, as perguntas que Jesus fez. E eu relembro que Jesus, com as suas perguntas, ele confrontava a gente, no melhor sentido que essa expressão tem. As perguntas de Jesus, elas não visavam a um confronto belicoso, ao contrário, era confronto para provocar um encontro. Eram perguntas que sacudiam as nossas bases, eram perguntas que davam a gente a oportunidade de dar respostas. As perguntas de Jesus eram santamente desconcertantes, eram paradoxalmente, desconcertantes e estruturantes ao mesmo tempo. Porque a Jesus não interessava a destruição das coisas sem colocar nada no lugar. A Jesus interessava, sim, tirar as coisas que estavam assentadas e que eram equivocadas e colocar outras coisas, as mais corretas, as mais saudáveis, no lugar. Por isso, as perguntas dele carregavam essa capacidade de desestruturar no melhor sentido que a desestruturação tem, né? Desestruturar aquilo que estruturado está de maneira equivocada, e estruturar coisas novas, e construir coisas novas. A propósito, eu queria ter aberto a minha fala com você, fazendo uma alusão, né? Eu queria dizer que, assim, eu queria que você pudesse entender essa minha fala aqui, não necessariamente ligada com o momento que a gente está vivendo, em que pese o fato de que a gente tem enormes coincidências com o momento que a gente está vivendo. Mas é que eu estou tentando me esforçar a cada domingo aqui, a gente não ficar o tempo todo referenciando-se, pelo menos aqui na minha fala, a esse quadro que a gente está vivendo aqui, que ele nos é angustiante, ele nos é desafiante, mas eu queria imprimir um ar de normalidade no meio disso tudo. Para tanto, eu queria te pedir, eu não sei, Edu, eu nem sei se você pode dar um zoom aqui em mim, nem sei se isso é possível, mas se você pudesse dar um zoom assim, se isso for versículo por versículo, ponto por ponto, te contando uma história belíssima, dentro da qual surge uma pergunta muito, muito inquietante de Jesus. E a história é a seguinte, segundo relatado por um dos biógrafos inspirados de Jesus. Vamos lá. Diz assim, enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Já para aí, enquanto caminhava em direção para Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira da Samaria com a Galileia. Eu sei que esta frase em si, ela demanda de você que está me ouvindo, um conhecimento elementar da geografia sobre a qual esse texto está se referindo. Então, eu quero te ajudar com isso. Imagina aí, imagina uma faixa de terra mais ou menos assim, um mapa mais ou menos assim. Aqui em cima, você vai colocar a Galileia, que era a região mais pobre, mais desprezada, mais invisível socialmente daquele país. Imagina um país, uma faixa de terra com três
partes. Aqui em cima a Galileia, aqui embaixo, no seu extremo oposto, a Judéia. A galera daqui de baixo eram aqueles que se achavam os escolhidos de Deus, aqueles que eram os únicos que ao longo da história se mantiveram fiéis a Deus. A galera daqui de baixo, os judeus que viviam na Judéia, carregavam uma certa, inclusive, arrogância com relação a todos os outros que viviam naquele país, naquele país, me permita a expressão, chamado Palestina. Essa Palestina que eu estou pedindo para você imaginar com três blocos, a Galileia aqui paupérrima, invisível, periférica, à margem, sem expressão alguma, e a Judéia aqui, onde ficava Jerusalém, onde ficava o templo, símbolo da presença de Deus, e a galera daqui de baixo olhava para todo o resto, dizendo, vocês não se mantiveram fiéis a Deus ao longo da história. Os nossos tataravós, talvez seja assim que se faça o plural, os nossos descendentes anteriores, eles mantiveram uma fé pura com Deus, e vocês não. Nós somos os verdadeiros herdeiros, nós somos os depositários de toda uma tradição que só o nosso povo, só a gente tem, só a gente carrega na história, vocês não. Acontece que no meio, entre a Galileia, insignificante, e a Judéia, que tinha esse senso, os americanos chamam isso de entitlement, tinha um senso de olhar para si e dizer, nós somos de fato aqueles que somos mais fiéis a Deus do que quaisquer outros grupos. Entre a Galileia e a Judéia, nesses dois extremos, o extremo da invisibilidade para o extremo da importância, o extremo do viver à margem para o extremo de estar no centro, entre esses dois grupos estava Samaria. E Samaria, cara, conseguia ser, quem sabe, desprezado pelos galileus, a galera que vivia na Galileia, e pelos judeus. Porque os samaritanos, eles, historicamente, eles casaram com outros povos, abandonaram a linhagem pura. Por favor, se eu estou sendo enigmático para você, naquela época, a pureza racial, não ter casado com ninguém fora do povo, ter se mantido fiel, eu sou um homem de Deus, eu caso só com uma mulher de Deus, e assim a gente mantém a linhagem. Eu não tenho tempo de te explicar toda essa história, ela está aí, toda no Antigo Testamento, e mais especificamente, num período chamado 400 anos de silêncio, que marca esse período intertício, né? Esse período de meio, intermediário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Vale a pena a leitura dessa história, vale a pena, se você não tem contato com o mundo bíblico, isso, para você perceber como a galera da Judéia, como o pessoal da Judéia, entendia na sua pureza racial, nos seus antepassados, como sendo os únicos que eram fiéis a Deus. E os galileus, até que podiam ter sido fiel, mas eles eram muito inexpressivos. A galera da Samaria não, eram judeus de sangue mestiço, misturado, que fizeram alianças ao longo da história com deuses diferentes, e havia um ódio histórico entre os samaritanos, desprezados pela elite religiosa daqueles dias, e os judeus da Judéia. E essa rivalidade histórica era de tal ordem, esse ódio histórico era de tal ordem, meus caros e minhas caras, que não está aqui na Bíblia, mas contam-se, está posto nos textos históricos, outros textos históricos, que mais ou menos quando Jesus devia ter 13 anos de idade, um levante samaritano, os samaritanos ficaram com tanta raiva que invadiram uma determinada sinagoga dos judeus e simplesmente jogaram ossos sobre o altar, ossos secos sobre o altar, e pintaram praticamente as paredes com fezes de porcos. Por quê? Porque o porco, na tradição judaica mais pura, não era um animal santo, por assim dizer. Tal era o ódio histórico entre esses dois grupos. O interessante é que esse texto começa dizendo, enquanto caminhava em direção a Jerusalém, Jesus atravessou a fronteira de Samaria com a Galileia. Jesus estava na Galileia. Ele nasce em Jerusalém, mas ele vai viver a vida toda na Galileia. Ele nasce em Jerusalém, mas vai viver na cidade mais inexpressiva, ou uma das cidades mais inexpressivas que a Galileia tinha, que era Nazaré. Ali ele vive. Depois é que ele muda para Cafarnaum. Mas o que acontece? Ele está aqui, ele vai em direção a Jerusalém. Atenção, 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 por favor, aqui agora eu vou falar algo que pode te soar polêmico. Fica tranquilo, não é polêmico não. Vai lá, desliga a televisão hoje, tira e checa para ver se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Conta no texto bíblico quantas vezes Jesus foi a Jerusalém e conta e faz uma anotação.
Todas as vezes que ele ia a Jerusalém, se ele arrumava uma confusão ou não. Faz essa conta para mim. E me manda no meu privado. Observa que quase todas as vezes, ou quase todas talvez seja um exagero da minha parte, eu posso me perder nos números aqui, quase sempre quando ele ia a Jerusalém, ele arranjava, me permita a expressão mais coloquial, arranjava uma quizumba. Com quem? Com a galera que se achava os caras. E aí tem um detalhe. O texto vai dizendo, Jesus atravessa Samaria a Galileia, e ao entrar numa cidade, 10 homens, todos leprosos, vieram ao encontro dele. Atenção, 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 qualquer semelhança terá sido mera coincidência, verdade. Mantendo certa distância, repito, mantendo certa distância, eles ergueram a voz e suplicaram, Mestre, tem misericórdia de nós. Leprosos viviam numa cidade de leprosos. Leprosos viviam em quarentena. Leprosos viviam aquilo que a gente hoje conhece como distanciamento social. Os leprosos eram isolados da sociedade comum. Por quê? Porque carregavam qualquer semelhança, é mera coincidência. Carregavam em si uma doença contagiosa. E por que tínhamos que tirá-los da sociedade? Por que tínhamos que submetê-los àquilo que a expressão técnica hoje chama de lockdown, de fechar as suas portas? Por que tínhamos que submeter eles a isso? Por uma razão muito simples, porque eles eram perigosos e podiam contaminar a sociedade de então. Agora imagina você ser, ou eu ser, um leproso naqueles dias. Eu era tirado do convívio da minha família. Eu vivia somente com outros leprosos, e eu costumo dizer que as cidades dos leprosos, que eram cidades muradas, eram guetos em separado, essas cidades eram os lugares da solidão, eram os lugares da desesperança, porque ali habitavam somente leprosos. Era um contagiado ao lado de outro contagiado, longe das suas relações mais significativas. Gente, que dor, que solidão, que desespero, que angústia. Qualquer semelhança terá sido, sem dúvida alguma, sem qualquer ironia, mera coincidência. Mas esses leprosos, vez por outra, eu não diria que surtavam, mas não aguentavam essa situação e arriscavam tudo. E saíram, foram até um lugar e encontram-se com Jesus. E de longe, eles fizeram uma oração. E foi uma oração cheia de fé, cheia de busca. De longe eles fizeram essa oração. Eles gritaram uma coisa que eu e você deveríamos gritar nessa hora. E a gente deveria gritar. E a nossa oração deveria ser um grito. Mestre, tem misericórdia de nós. Mestre, tem misericórdia de nós. Eu queria que 1 milhão de pessoas estivessem me ouvindo agora e que eu tivesse muita influência neste momento na vida dessas 1 milhão de pessoas, porque eu ia pedir para você parar tudo o que você está fazendo, sair, ir na janela da tua casa, e ia pedir o seguinte, fazer assim, 1, 2, 3, e a gente fazer um grande clamor dizendo, Mestre, tem misericórdia de nós. E aqui vem uma coisa linda no texto. Diz-nos o texto que ao ouvir, Mestre, tem misericórdia de nós. Olhando para eles, Jesus disse, vão e mostrem-se aos sacerdotes. Segura a cena, os leprosos lá dizendo, Mestre, tem misericórdia de nós, a gente é leproso, tem misericórdia de nós. Jesus está aqui, olha para ele, ouve a oração e diz, não diz para eles, vocês estão curados. Diz para eles, mostrem aos sacerdotes. Sabe por quê? Jesus disse isso. Ele estava aqui evocando uma legislação religiosa daqueles dias. Se porventura eu fosse curado pelas minhas próprias possibilidades, o meu corpo vencesse a lepra, eu só poderia voltar ao convívio social com o atestado de um sacerdote. Um sacerdote iria, observaria, isso está tudo, vai lá no livro de Levíticos, que você vai ver isso, está tudo legislado. O sacerdote iria, por assim dizer, colocaria a lupa em cima da minha pele e atestaria para toda a sociedade, porque lembra, nós estamos numa sociedade onde a religião, onde Deus era, pelo menos em tese, o centro. E aí,
O sacerdote era a autoridade que, através do seu atestado, dava-me de revolta o livre conduto para as minhas relações sociais. Sabe o que Jesus disse para aqueles leprosos? Sabe o que Jesus disse para eles? Cara, vão mostrar-se aos sacerdotes. E aqui tem uma coisa incrível. Eles obedeceram. Lembra, de duas uma. Ou eles foram curados na hora e já foram se mostrar ao sacerdote, ou eles foram curados, ou eles foram se mostrar aos sacerdotes sem serem curados. Ou eles foram curados. Jesus disse, vão se mostrar aos sacerdotes. Nesse exato momento, a lepra, eles são curados, eles dizem, deixe-me ir. Ou então, Jesus olhou para eles e falou, mostrem aos sacerdotes, e a lepra ainda estava lá. Eu vou preferir a segunda hipótese. Acho que quando Jesus disse, vão mostrarem aos sacerdotes, no fundo Jesus queria dizer o seguinte, a fé, ela às vezes, e ela se alimenta da obediência. E aí, ele diz, vai mostrar seus sacerdotes. E aí eles vão, e à medida que eles estão caminhando, para se mostrarem aos sacerdotes, à medida que eles estão caminhando, eles são curados. Por outras palavras, se a minha segunda hipótese, a preferida, está correta, esta é uma cura a caminho, não uma cura instantânea. Mas é uma cura que vem porque eles, de alguma maneira não, eles estavam totalmente embalados e embasados na voz daquele que disse, vai mostrar aos sacerdotes. Eles obedecem. E quando chegam lá, estão curados. E o sacerdote tem que lhes dar, e eu vou lhes dizer por que o sacerdote fez isso, melhor, vou lhes dizer por que isso pode ser afirmado nesse texto. O sacerdote vai lá e atesta, vocês estão curados. Gente, se você já viveu algum tempo no hospital, por alguma razão, e quando você volta para casa, se foram 7 dias, se foram 3 dias, se foram 20 dias, se foi um mês, quando você volta para casa, quando você pode abraçar os seus, que alegria, que coisa fabulosa, que coisa incrível. E esses homens vão lá, mostram aos sacerdotes, e aí, olha o que nos diz o texto. Eles obedeceram, e enquanto estavam a caminho, a lepra desapareceu. Opa, não era uma hipótese. O texto está dizendo que não foram curados instantaneamente, enquanto estavam indo, a lepra desapareceu. E quando percebeu, agora, até esse momento do texto, a gente está falando de 10 pessoas. A partir desse momento, um ponto de continuação aqui, já tira os 9 e o plural se torna um singular. Quando percebeu que havia sido curado, um deles retornou glorificando a Deus em voz alta. Agradecido, ajoelhou-se aos pés de Jesus, pois não sabia como expressar a sua gratidão. Presta atenção, esse cara estava tão absurdamente grato, ele estava tão efusiante com a bênção recebida. O seu desejo de glorificar e agradecer a Deus era de tal ordem que ele retorna. E ao invés de tentar expressar essa gratidão com palavras, ele abandona as palavras, não porque necessariamente descresce do discurso, mas ele faz um gesto. E você sabe que gestos podem ser muito mais poderosos do que as palavras. Ele se joga aos pés de Jesus, sem saber como agradecer. As palavras lhe faltaram nos lábios, mas o que havia de silêncio nos lábios, o seu corpo falou. Ele se joga aos pés de Jesus e agradece. E aí o texto nos dá a seguinte informação. E o homem era samaritano. Imagina, a cena vem toda, tudo isso, e aí o texto vai lá e coloca assim, e o homem era samaritano. Agora, a pergunta de hoje. E Jesus perguntou,
Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? A pergunta que Jesus faz para a gente é: onde estão os outros 9? O texto não tem inflexão de voz. A gente não sabe qual era o tom de voz de Jesus. A gente pode imaginar cenários. Jesus pode ter feito essa pergunta assim: onde é que será que estão os outros 9? Se esse foi o tom de voz de Jesus, ali tinha uma irritação fruto da decepção com a ingratidão daquele grupo. Ou Jesus poderia ter olhado para ele e com uma profunda tristeza, olhado para ele e ter perguntado: foram 10? Onde estão os outros 9? Ou a pergunta de Jesus podia conter não só tristeza, não só indignação por conta da ingratidão, a pergunta de Jesus também podia conter uma certa curiosidade, uma certa surpresa. Embora conhecendo a nossa natureza, talvez ele se surpreendesse ainda com a nossa, eu digo como humanidade, incapacidade à gratidão. A mostrar uma devoção no momento em que a gente precisa, adquirir a bênção, viver uma vida, depois disso, voltada para si mesmo. Jesus diz: nenhum deles voltou para me agradecer. Olha o que o texto diz: a não ser esse estrangeiro, dando a ideia que naquele grupo de leprosos, muito provavelmente, devia ter gente da elite religiosa judaica que se achava o máximo, e samaritanos. E Jesus não entra no ódio histórico entre eles, e quando Jesus cheira, de fato e de verdade, fé associada à generosidade, associada à gratidão, não importa de que lado venha, não importa, ele reconhece e exalta isso. Meu querido e minha querida, ele olha e diz: não foram 10 os curados, somente esse estrangeiro voltou para me agradecer. Observa, não importa se é samaritano, não importa o ódio histórico, não importa a briga, somente esse samaritano voltou. E aí, meus queridos e minha querida, Jesus completa essa história com uma frase que eu gostaria muito de ficar aqui hoje até 6 da tarde, 7 da tarde, conversando com você. 7 da tarde não, 7 da noite. Jesus diz assim para o homem: levanta-te. Ah, se tivessem várias pessoas me ouvindo aqui, mas você está me ouvindo. E a gente pudesse ouvir essa frase de Jesus: levante-se. Siga seu caminho. Olha que frase: levante-se, siga seu caminho. Sua fé o curou e o salvou. Sua fé o curou e o salvou. Sua fé não apenas curou o teu corpo, mas te salvou da ingratidão. Sua fé não apenas te curou da lepra, mas salvou você de você mesmo. Sua fé não apenas te restituiu o corpo, como ela te restituiu a alma. A pergunta que Jesus faz: onde estão os outros 9? É a pergunta que nos chama a uma enorme gratidão. A uma enorme gratidão. A que nesses momentos e para a vida toda, a gente desenvolva essa santa, essa maravilhosa, essa incrível virtude. E para usar uma linguagem moderna de alguns, essa incrível competência, que é traço
de uma alma que se encontra com Jesus. Essa profunda gratidão. Uma gratidão que não agradece a minha bênção, comparando-a com a miséria do outro. Uma gratidão que não me faz sentir um escolhido no meio de tanta gente que não foi escolhida. É apenas uma gratidão que abraça o fato de que, inexplicável e misteriosamente, eu e você estamos aqui. O sol pode bater no nosso rosto. E no meio do que a gente está passando, eu só abraço e quero abraçar com você a bênção da gente estar aqui e agora. Eu quero te dizer que a pergunta de Jesus nos leva à gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Mas, por favor, não a gratidão ofensiva, não a gratidão elitista, não a gratidão de me sentir privilegiado em comparação com falta de privilégio do outro. Simplesmente gratidão. E eu me jogo, Edu, não sei se você vai tirar aí, eu me jogo aos pés dele para dizer muito obrigado. Mas eu quero te dizer e concluir com uma coisa. Eu não sei, Maurício, se você está me ouvindo agora. O Maurício e a Marta é um casal da igreja. Nos últimos meses, o Maurício, num período de meses, perdeu a sua mãe e essa semana perdeu o seu pai. Sexta-feira, o nosso pastor, sexta ou quinta, salvo o melhor juízo, o nosso pastor, o pastor Davi foi lá. E você sabe, Maurício, quem estava lá? Quantas pessoas estavam lá? O cenário do cemitério. Nosso pastor estava lá. E aí, o nosso pastor, o pastor Davi, me ligou depois. E a gente ficou conversando. E aquela conversa não saiu de dentro de mim, irmão. E hoje pela manhã, eu tomava banho para vir para cá. E eu chorava no banheiro, dizendo, Jesus, você é danado mesmo, né? No meio dessa dor, você dá um jeito de ficar aparecendo nos cenários mais complicados. Onde parecia um sepultamento solitário, você vai lá, através do nosso pastor, aparece na área e traz luz, esperança e graça. Eu falei do nosso pastor. Mas eu posso falar de uma porção de gente nesse momento, que tem sido anjos de Jesus. Por favor, escuta o que eu vou te dizer, não complica o que eu vou te dizer, não. Encarnações dele, não no sentido literal, pelo amor de Deus. O Badu está dizendo que Jesus encarnou nas pessoas. Não, não, não. Encarnações no sentido de que Jesus tem visitado a dor, a solidão, o caos, a angústia. Ele é danado mesmo. Por isso que mesmo de longe eu grito, tem misericórdia de mim. E volto para dizer, muito obrigado. Muito obrigado porque a gente abraça a vida, a gente abraça esse momento com tudo que ele tem. Muito obrigado. Não porque eu sou escolhido, muito obrigado pelo simples fato de que eu estou aqui. E a minha mente não quer mais nada, não quer nenhuma outra explicação, senão essa, de dizer, eu estou aqui. Você está aqui, muito obrigado pela tua presença e a dos teus anjos neste momento, no mundo e daqui para frente e como sempre existiu. Feche os teus olhos por um instante. Jesus, aquele samaritano, desprezado, odiado, rotulado, é Ele que você traz para a gente aqui nessa manhã, para nos lembrar a gratidão. E a gente quer se jogar diante de Ti, do mesmo jeito que Ele fez. E Jesus, muito obrigado, porque Ele não disse, Senhor Jesus, muito obrigado, porque você curou a mim e não a outros. Ele simplesmente abraçou-se a Ti
e num ato de gratidão silenciosa, apenas te disse, muito obrigado, ponto, ponto, sem vírgula, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por tua presença nesse mundo, por tua presença nesse caos. Não uma presença etérea, mas uma presença viva no braço, no sorriso, no abraço, na presença de gente que se arrisca para levar a tua luz e a tua graça, mesmo sem saber que está fazendo isso em teu nome. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Você continua sendo, para a gente, o cara, você é demais. Muito obrigado. Muito obrigado. Querido, querida, Deus abençoe teu dia, tua vida. E a quarentena está aí, o distanciamento social está aí. Desliga o celular, senta com as pessoas aí da tua casa, almoça em paz, curte a tarde, aí, resto da noite. E eu digo para você, a saudade é enorme, ela é enorme. E esperamos muito em breve que a gente se reencontre aqui, para a gente estar juntos e juntas, porque certamente, eu sei que você sabe, tem sido duro para a gente viver nesse distanciamento, mas ele é necessário, e a gente precisa fazê-lo e continuá-lo, até que seja seguro a gente voltar. Grande beijo, grande abraço.